Olá, eu sou Janina Ricardo, advogada especializada em estratégia jurídica para o mercado de saúde, bem-estar e estética. Aqui nesse canal eu ensino donas de clínicas, gestores e profissionais do mercado beauty a construírem uma estratégia jurídica sólida para o seu negócio. Porque no mercado que a gente atua, a proteção jurídica não é só burocracia, é parte da estratégia de crescimento. Se você ainda não segue aqui o canal, se inscreve agora e ativa o sino. Toda semana tem conteúdo prático, sem juridiquês. Na aula de hoje eu vou te mostrar os 4 modelos de contrato que existem para o mercado beauty. Quando usar cada um, o que cada contrato precisa conter para proteger a sua clínica ou seu espaço e os 5 erros que anulam qualquer contrato, independente do modelo. Esse é um conteúdo, minha gente, que eu poderia cobrar para ensinar, mas eu acredito que a gestora bem informada é gestora que toma a decisão certa. Então fica aqui até o final, porque o fechamento tem um ponto sobre contratos que a maioria das pessoas não considera e que faz toda a diferença no final. Deixa eu te fazer uma pergunta bem rápida. Você tem um contrato com todos os profissionais que trabalham dentro da sua clínica, dentro do seu salão, dentro do seu espaço beauty? Se você hesitou em responder, essa aula é para você, tá bom? Não ter contrato é o pior cenário possível. Você fica completamente desprotegida em qualquer conflito trabalhista, civil, regulatório. O profissional pode reivindicar vínculo empregatício, pedir retroativo, processar por dano causado a uma paciente e você não tem nada para se defender. Mas existe um segundo erro que é quase tão perigoso quanto o primeiro: o contrato genérico, aquele modelo tirado da internet que você assina sem entender e que a sua gestão não consegue cumprir no dia a dia. Quando o papel diz uma coisa e a prática diz outra, o próprio contrato vira uma prova contra você. O contrato certo é o que foi pensado para a sua realidade, para o seu modelo de negócio e para o perfil de profissionais que trabalham com você. Não existe fórmula universal, existe estratégia. Existem 4 modelos de contrato para o mercado beauty que são muito usados hoje em dia e a gente vai entender cada um deles, tá joia? O primeiro modelo é o CLT. É o mais conhecido, né? E ele gera vínculo empregatício formal, precisa de uma carteira assinada, recolhimento de FGTS, férias, 13º. O empregador paga os encargos e respeita o piso da categoria conforme a convenção coletiva de trabalho. E quando é que ele se aplica? Para profissionais com horário fixo, exclusividade e subordinação direta. Eu recomendo recepcionistas, assistentes administrativos, funções permanentes de operação na sua clínica. Se a realidade é de emprego, mas não existe registro, a justiça reconhece o vínculo de qualquer jeito, tá? E você paga retroativo, multas, encargos, sem ter nenhuma das vantagens de um contrato formal. O que o contrato CLT precisa cobrir para que você esteja seguro é a função, o cargo, a descrição das atividades, a jornada de trabalho, a forma como o controle de ponto é feito, a remuneração, exatamente como é pago, sem valores pagos por fora, tá? Piso salarial conforme a convenção coletiva e de trabalho da categoria, benefícios e data de pagamento, período de experiência, se for aplicável, que pode ser de 45 por mais 45, cláusula de confidencialidade e não concorrência, as regras de conduta e as sanções disciplinares que você estabelece dentro do seu espaço. O que a gestão precisa respeitar nesse tipo de contrato no dia a dia? Nunca pagar a parte do salário por fora do registro, tá? Porque esse é um risco muito grande. Um pagamento informal. Manter controle de ponto atualizado e acessível. Verificar periodicamente a convenção coletiva de trabalho da categoria para ver se os salários e os benefícios estão atualizados. E não combinar alterações de função e remuneração por WhatsApp sem atualização do contrato. O segundo modelo é o modelo de prestação de serviços baseado na lei do salão parceiro. É bastante comum e muito utilizado. Ele foi criado especificamente para o mercado beauty. É baseado na Lei 13.352 de 2016 e estabelece uma relação de parceria
com repasse de percentual sobre a produtividade. Se aplica a esteticistas, massoterapeutas, micropigmentadores, cabeleireiros, manicures, profissionais vinculados a conselhos profissionais, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, biomédicos, não podem ser contratados por esse modelo de parceria, tá? Em decorrência das funções que eles exercem e que os conselhos regulamentam. Para esse modelo ter validade jurídica, são necessários 3 requisitos. O primeiro deles é de que o profissional precisa ter um CNPJ ativo. Essa é uma exigência legal do modelo. Sem CNPJ, a parceria não tem um fundamento jurídico, certo? O segundo requisito é que o contrato precisa ser homologado pelo sindicato da categoria profissional. Sem homologação, ele também perde validade jurídica. E o terceiro é que o contrato precisa definir as responsabilidades de cada um, inclusive sobre insumos, quem fornece, quem controla o lote, a validade, quem responde quando algo dá errado. Então, o contrato precisa cobrir identificação das partes, salão parceiro e profissional parceiro com o CNPJ e os serviços que serão prestados por aquela profissional. Também precisa ter o percentual de repasse e a forma de cálculo desse percentual. Nunca deve ser pago um valor fixo. É necessário também ter a periodicidade desse repasse. Precisa constar lá quais são as responsabilidades sobre os insumos e as condições de rescisão. Quando você estiver fazendo a gestão desse contrato, é importante confirmar se o CNPJ está ativo, nunca pagar valor fixo, sempre verificar qual é o repasse sobre a participação dos lucros, não enviar cobranças via WhatsApp que possam ser confundidas com uma relação de trabalho, com a relação CLT. O próximo contrato, que também é muito utilizado, é o contrato de prestação de serviços para profissional autônomo ou pessoa jurídica. Esse terceiro modelo é um contrato civil, tá? Para a execução de serviços específicos, sem vínculo empregatício. E ele se aplica justamente aos profissionais autônomos e profissionais vinculados a conselhos de classe, como os médicos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeuta. O conselho define o escopo dessa atuação e o contrato delimita o que foi combinado entre a clínica e esse profissional. Aqui tem um ponto que gera muita dúvida e que eu preciso deixar muito claro para vocês. Horário pré-determinado com o profissional é completamente normal e não configurará vínculo empregatício, desde que esteja documentado no contrato, certo? O que define o risco não é ter um horário combinado, é a ausência de cláusula que delimite o período dessa prestação de serviço. O que o contrato precisa cobrir para que você esteja tranquila e segura? Quais os serviços que esse profissional presta, qual o horário e a disponibilidade de atendimento ajustado entre vocês para que esse profissional preste os serviços na sua clínica, a cláusula de direito de regresso, o direito de a clínica buscar o ressarcimento do profissional em caso dele causar algum dano a um paciente, a fiscalização dos insumos, quem é que vai oferecer, o escopo dessa atuação dentro do que o conselho permite, né? O valor e a forma de pagamento, como é que vai se estabelecer essa remuneração, a confidencialidade, a proteção de dados dos pacientes e as condições de rescisão. É extremamente importante que isso conste no contrato. Ao fazer a gestão desse contrato, é primordial que você verifique com regularidade inscrição no conselho profissional desse prestador de serviço, não autorizar procedimentos que estão fora do escopo, ter todo o controle dos insumos e não tratar o prestador de serviço como se ele fosse um funcionário, certo? Outro modelo de contrato que também é muito comum no mercado beauty é o de locação ou sublocação. Esse modelo é quando o profissional liberal ele aluga uma sala, um espaço dentro da sua clínica. Nesse formato, o profissional com registro em conselho de classe, nesse modelo, o profissional aluga um espaço e opera com total autonomia, com clientes próprios, com agenda própria, com precificação própria, insumos próprios. O pagamento é feito em um valor fixo, como se fosse uma espécie de aluguel de fato, nunca em percentuais sobre os atendimentos que ele realiza.
se aplica a todos os profissionais da área beauty. Agora, uma coisa que é preciso chamar muita atenção é que esse profissional que atende locando uma sala sem contrato torna a clínica extremamente vulnerável e faz com que ela seja responsável pelo atendimento que ele faça, mesmo que não haja vínculo algum. Ceder um espaço para um profissional dentro da sua clínica sem um contrato de locação ou sublocação formal leva a clínica a responder junto pelo que acontece dentro daquele espaço, mesmo sem ter participação no atendimento. E aí o contrato precisa cobrir a identificação do espaço locado, o valor do aluguel, que tem que ser fixo, nunca pode ser percentual, os horários, a independência operacional, a independência financeira e ter cláusula de regresso, caso exista algum dano e a clínica seja acionada. É preciso também ter a vedação de uso da marca ou do nome da clínica sem uma autorização prévia, a responsabilidade exclusiva do locatário pelos seus atos profissionais e pelos insumos que ele utiliza, prazo, renovação e condições de rescisão, isso também são essenciais. Na gestão desse contrato, não se deve agendar pacientes do locatário pela recepcionista da clínica, não se deve definir preços, a cobrança dos pacientes também deve ser feita diretamente por eles. Não recomendo o uso da marca, sem ter um contrato separando muito bem essa relação jurídica, tá? Independente de como ela se dê. Independente de que modelo você escolher, para a contratação da sua equipe, existem 5 riscos que destroem a proteção jurídica de qualquer contrato. E eu vejo esses erros acontecendo o tempo todo. O erro número 1 é pagar fora do registro qualquer valor informal, direto no Pix, transferência, e isso vira uma prova de uma relação diferente da que está no papel. O juiz vai olhar para o que realmente aconteceu, não para o que está escrito, tá certo? O segundo erro é combinar as coisas por WhatsApp, o que não está no contrato. Mensagens e áudios podem ser apresentados como provas em processos. Então, se você combinou um novo horário, uma mudança de função ou um aumento informal, isso é evidência e ela vai falar contra você. O erro 3 é controlar quem deveria ter autonomia, horário, método, produto, paciente. Outro erro é controlar quem deveria ter autonomia, horário, método e produto de parceiro ou locatário equivalem à subordinação de fato. Você assina um contrato de parceria, mas na prática quer controlar expediente, quer pagar salário, como se fosse um funcionário. E isso é um vínculo empregatício disfarçado e a justiça vai enxergar como a realidade acontece e não como está documentado no papel. O quarto erro é não renovar os contratos. Um contrato desatualizado, ele não cobre mudanças de escopo, de remuneração, de legislação. E o mercado beauty é regulamentado de uma maneira muito ativa. Resoluções mudam, decisões judiciais alteram o que é permitido. Um contrato de 2 anos atrás pode não cobrir mais, minha gente, a realidade de hoje. E o erro número 5 é não verificar regularmente o registro no conselho de classe. Contratar profissional com registro irregular ou suspenso é assumir o risco da atuação dela. Você não vai saber que o registro foi suspenso se não verificar, e a clínica responde junto quando o profissional está atuando de maneira irregular. E dizer que não sabia não vai ser uma desculpa. Então a gente acabou de ver os 4 modelos de contrato, o que cada um precisa conter e os erros que destroem a proteção de qualquer um deles. Agora, eu quero te dizer uma coisa que vai muito além dos modelos do contrato. É de que não existe contrato certo fora de contexto. Existe contrato certo para a sua realidade, para o seu modelo de negócio, para o perfil de profissionais que trabalham com você. A gestora que pega um modelo genérico de internet e assina sem entender está, na melhor das hipóteses, com a proteção jurídica parcial. Na pior, com um documento que vai ser usado contra ela. Estratégia jurídica não é sobre ter o contrato cheio de vantagens para você. É sobre ter proteção que funciona quando você precisa. E se você quer aprofundar mais sobre esse tema, continua aqui no canal. Sempre tem conteúdo prático sobre direito e estratégia para o mercado de saúde, bem-estar e estética.
Aproveita também para me seguir no Instagram, janinaricardo.adv. É lá que eu compartilho conteúdo no dia a dia, tiro dúvidas e você consegue me encontrar quando quiser conversar sobre o seu caso. E se essa aula foi útil para você, deixa aqui o teu like, deixa aqui o teu comentário, porque ela ajuda a entregar o canal para mais gestoras que precisam desse conteúdo. E aproveita também para compartilhar com aquela amiga, com aquele dono de clínica que ainda não parou para pensar nos contratos e na forma como a equipe dela está estruturada. Até a próxima aula, sejam muito bem-vindas aqui ao canal da Janes. Foi um prazer ter vocês hoje e a gente se encontra em breve.